Os treinamentos em Porto Alegre, no Centro Esportivo da PUC, se encerraram e agora o Inter viaja na segunda-feira para Itu, no interior de São Paulo, para finalizar a preparação visando enfrentar o Belgrano pela Copa Sul-Americana. Os relatos que chegam do vestiário são otimistas a respeito do nível físico e técnico que o Inter deve chegar nesta partida. O entendimento é de que com mais uma semana de treinamento é possível chegar voando para o próximo compromisso da competição continental, mesmo analisando que os outros clubes do futebol brasileiro também pararam nessas últimas semanas e com isso também podem evoluir do ponto de vista físico e também do ponto de vista técnico. Os jogadores também solicitaram que os jogos sejam trazidos para uma cidade mais perto do torcedor e as famílias de alguns jogadores devem viajar para acompanhar nesta maratona de treinamentos fora de casa. A gente traz todos esses relatos otimistas por parte do vestiário, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou fazer um compilado de relatos que eu ouvi de jogadores ao longo dos últimos dias a respeito do ambiente do vestiário colorado para este retorno ao futebol e de como estão acontecendo os treinamentos e de algumas dúvidas de logísticas a respeito dos próximos dias que o Inter vai passar em Itu, no interior paulista. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, qualquer multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. E o Detran do Rio Grande do Sul está estabelecendo várias possibilidades de auxílio para as pessoas que foram atingidas pela enchente. Por exemplo, os juros do IPVA, eles estão suspensos no período dessa enchente para você que quer pagar o seu imposto, tá? E pode fazer isso na Zapay parcelando o IPVA em até 12 vezes no cartão, beleza? Cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Zapay, o aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, tá? Nesses últimos dias, tive acesso e contato com alguns jogadores do elenco do Internacional e conversei algumas situações de dúvidas sobre a preparação, sobre o que vai acontecer em Itu. Eu quero trazer esses relatos aqui até para a gente entender como que o elenco do Inter entende que vai chegar neste retorno do futebol que está marcado para acontecer no dia 28 de maio contra o Belgrano, partida essa que vai acontecer no estado de São Paulo, tá? E a primeira questão que é trazida pelos jogadores é que os treinos eles já estão atingindo o pico de intensidade desde a última quinta-feira. O treino de quinta-feira, que foi um treino com os portões fechados, ele já foi um treino pegado. E o treino de sexta-feira a gente viu e foi aberto para a torcida, mas também teve um nível de intensidade física bastante grande. O treino de sábado foi com os portões fechados, mas também foi pegado. E aí no domingo se folga e na segunda-feira já vai para Itu. Os jogadores do Inter já estão sentindo que estão entrando naquele ritmo normal de treinamento que era rotina no CT Parque Gigante, tá? E aí, a partir de agora, a última semana de treinos em Itu vai ser para arrematar isso, para seguir com uma intensidade alta, mas também para trabalhar principalmente a parte técnica e a parte tática, pensando nos próximos compromissos. Os jogadores entendem, e eu ouvi isso de um jogador, que mais uma semana de treinamento é suficiente. É suficiente para voltar voando na ponta dos cascos, como tem que ser para a partida contra o Belgrano e para a sequência do Inter em Copa do Brasil, Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro. Eu ouvi também de um jogador que a parada, ela teve a sua importância para a recuperação, para o descanso de alguns jogadores. Vamos lá, o Inter conseguiu recuperar alguns jogadores do departamento médico. Valência, Alan Patrick, o próprio Arangues, o Wanderson está se recuperando. São jogadores que estavam no departamento médico e que agora voltam a estar à disposição. Então a parada ela ajudou nesse sentido. Mesmo que os jogadores que estavam cansados, e a gente falava do desgaste que o time do Inter estava tendo pela sequência de partidas, os jogadores não pararam totalmente de treinar, porque algumas atividades foram passadas para eles realizarem em casa. Esses treinamentos, essas atividades, até para se manterem de alguma maneira
ativos para o retorno aos treinamentos da maneira que aconteceu. Mas mais uma semana ela é crucial para que o Inter volte voando. Esse é o entendimento de alguns jogadores do elenco, tá? Entretanto, existem duas preocupações sobre o nível que o Inter vai voltar. A primeira delas, não se sabe exatamente como que vai ser o nível de jogo, do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de ritmo de jogo, porque isso só se vai saber quando voltar a jogar. E o Inter ao todo vai ficar um mês sem jogar. Então, é uma parada muito dura, uma parada muito grande, né? Uma paralisação muito grande, o que coloca um pouco desse clima de dúvida sobre quais vão ser as reais condições de nível do Internacional no momento em que voltar. E também uma outra preocupação é que os outros clubes do Brasil eles também pararam no Campeonato Brasileiro. Então aqueles times que também estavam desgastados, eles também vão poder recuperar, eles também estão treinando quase que em 2 turnos, de maneira intensa, os treinamentos em Itu serão em 2 turnos, então esses times também vão voltar voando no Campeonato Brasileiro, vai estar todo mundo equiparado. E até por isso foi importante a paralisação, mas o Inter não vai ter nenhum benefício a partir disso, porque os outros clubes também estarão parados praticamente, tá? E estão parados, voltaram a treinar praticamente juntos com o Internacional, eles seguiram e o Inter começou a treinar. Bom, isso do ponto de vista de treinamentos e de nível, tá? Mas algumas informações importantes aqui a respeito de logística, tá? A primeira delas, o presidente Alessandro Barcelos, ele comunicou ao grupo de jogadores que está tentando trazer os jogos para mais perto do torcedor. Essa é a ideia do presidente citada no vestiário para os atletas. E que a gente sabe que o jogo contra o Belgrano vai ser em São Paulo, vai ser em Itu, provavelmente, se já não foi anunciado depois que eu postar esse vídeo, quando você estiver assistindo esse vídeo. Mas os outros jogos o Inter está tentando trazer para Heriberto Wilson e Alfredo Giacone. Isso foi comunicado. E da parte dos jogadores, também houve essa solicitação. Os jogadores disseram que para eles, quanto mais perto da torcida, melhor. Primeiro, por uma questão técnica, porque jogar diante do seu torcedor é melhor do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista de impacto na partida, mas também por logística, porque estar perto do torcedor significa estar perto da família. E, obviamente, os jogadores querem atuar o mais perto possível do Rio Grande do Sul. E isso foi colocado também pelos jogadores à direção. Entretanto, alguns jogadores devem levar a família para este período em Itu. O que eu ouvi foi o seguinte: é um período de 18 dias. Alguns familiares vão acompanhar. A questão é que não se sabe exatamente como isso vai funcionar. Se eles vão poder ficar no hotel, se eles vão ficar em um outro lugar, se eles vão ficar em São Paulo, se os jogadores vão ter que dormir no hotel todos os dias, se eles vão poder dormir em casa, quem tem casa em São Paulo. Isso tudo está sendo definido pelo grupo de jogadores e pela direção. Mas alguns familiares vão sim acompanhar os jogadores, até porque não é um período de concentração, ou a princípio não era um período de concentração, era um período de treinamento. O Inter vai fazer a sua sede em Itu nos próximos 18 dias, né, que vai acabar ficando fora até o dia 4 de maio. E aí, vale a família ir para poder acompanhar, vai poder visitar a concentração, provavelmente. Isso tudo deve acontecer. Mas existe um ambiente de otimismo, de tentativa de retomada de otimismo para o retorno ao futebol. Os treinamentos em alta intensidade para que o time volte jogando em alta intensidade já no dia 28 contra o Belgrano. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!